Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E hoje eu vim fazer a correção das atividades que foram propostas para casa, tá? Mas, antes disso, gostaria de pedir a vocês para abrirem o livro de vocês na página 218, para a gente dar uma lida, tá? Sobre questões ambientais e extrativismo mineral, para a gente poder responder essas duas questãozinhas aqui da página 219, tá? Vou responder com vocês, tá? Então, abram o livro na página 218 e nós vamos falar sobre as questões ambientais e extrativismo minerais, tá? Esse extrativismo, ele tem os seus pontos negativos, mas tem alguns pontos positivos também, tá bom? Então, vamos dar uma lida, acompanhe no livro de vocês, tá? De certa forma, todas as atividades desenvolvidas no espaço geográfico originam impactos, alguns positivos, outros negativos. Nas atividades que envolvem a mineração, produzem impactos visíveis na paisagem. O extrativismo mineral é uma das atividades que mais origina impactos negativos, tanto para o ambiente quanto para a população. Os impactos negativos estão relacionados principalmente às alterações do relevo e à contaminação por uso do material. Quando falamos nas alterações do relevo, vocês podem observar nessa imagem aí no livro de vocês, tá? De certa forma, algumas empresas, eles fazem, como é que eu posso dizer, o uso do relevo, mas eles depois limpam o local, eles também tentam recuperar de certa forma. Em outros casos, existem algumas empresas que quando terminam aquele período de mineração, eles apenas deixam o local lá abandonado, com todo o material que eles utilizaram que não necessitam mais, tá? E também por uso de material tóxico, por exemplo, o uso de mercúrio para a extração de ouro. Os recursos minerais são de extrema importância para as sociedades, pois estão inseridos nas atividades econômicas, tanto direta quanto indiretamente, estando presentes na geração de energia, na construção civil, nas indústrias e no setor comercial de prestação de serviços, principalmente. Então, eles são de grande importância para a sociedade, pois estão inseridos nas atividades econômicas, porém têm os seus pontos negativos, como a gente também já leu lá em cima, né, que é sobre as alterações do relevo, né, esses impactos negativos. A extração mineral afeta principalmente a alteração nas formas de relevo. Nem todas as empresas mineradoras elaboram e praticam programas de recuperação ambiental após a finalização da atividade. Então, é isso que eu estava falando para vocês, que algumas empresas, né, elas fazem a prática de programas de recuperação ambiental e outras não, outras saem do local e deixam o relevo daquela forma que eles alteraram mesmo, tá? Então, a exploração de cobre e ouro na mina de... e para falar aqui também sobre a recuperação, é muito importante, gente, porque assim, aqui nós temos a antiga mina de extração de cobre, no Arizona, nos Estados Unidos da América. Então, é importante que essas empresas, elas façam esse programa de recuperação ambiental, certo? Porque elas alteram a forma de relevo. Então, elas têm por obrigação manterem conforme eles pegaram aquele espaço. Se o relevo estava de uma forma e eles vêm, alteram e vão embora sem recuperar, nós ficamos aí no prejuízo, né? Fica aí esse relevo alterado. E aqui nós temos outra, na página 219, outro impacto negativo é o uso de elementos químicos para a extração de determinados minerais, principalmente de ouro. Outras extrações também utilizam elementos prejudiciais ao ambiente, como nas minas de carvão. Observem a imagem no livro de vocês. E aqui nós temos também uma pesquisa, né, uma reportagem que fala sobre o estudo confirma impactos de mineração
no país, né? Que eles falam que ela gera um conjunto de consequências ambientais e socioeconômicas, né? Então, de acordo com o estudo, estão em funcionamento no país mais de 3.000 minas e 9 mineradoras, além de uma centena de garimpos legais e clandestinos, tá? Então, de certa forma, eles alteram e muito aí nossas formas de relevo, tá? E geram bastante impactos ambientais. Na primeira questão, nós temos: explique os principais impactos ambientais e sociais decorrentes das atividades de mineração. Então, essa aqui é pessoal, tá? Então, vocês podem destacar o quê? Eu tenho uma proposta assim de resposta para você. Que você fale sobre a alteração das formas de relevo, da contaminação e poluição da água, do ar, do solo, em relação às questões sociais, aos impactos que envolvem a saúde e o empobrecimento da população, o trabalho infantil e entre outros. Vou responder aqui com vocês, tá? Peguem aí o livro de vocês para responder. Vocês vão destacar aí a alteração na forma de relevo. Alteração na forma de relevo, contaminação, e poluição do ar, empobrecimento da população, trabalho infantil, e etc, tá? Então, essa é a resposta que você pode colocar na questão 1, tá? Na questão 2. No Brasil, no período do estudo informado na reportagem, estavam em funcionamento de 3.000 minas, 9.000 mineradoras e centenas de garimpos legais e clandestinos. O que é necessário para essa atividade econômica gere menos impactos negativos? Então, essa também é pessoal, mas eu posso dar uma proposta de resposta para você, tá? Que você responda aqui: os resultados podem ser utilizados. Os resultados podem ser utilizados. Os resultados podem ser utilizados como subsídios para que minimizem os impactos negativos que afetam o ambiente, a economia e a população. Tá? Pode ser um subsídio aí para o Estado, né? Para que o Congresso, né, o Congresso Nacional vote o Marco Mineral Brasileiro, né? Para que o Congresso ele possa minimizar esses impactos econômicos negativos que afetam o ambiente, né? A população
e também a economia, tá? Coloquem aí no livro de vocês. Vamos prosseguir para a página 220, tá? Na página 220, fala assim: relacione a coluna A com a coluna B, tendo como base o conteúdo de rochas e minerais. Essa foi para casa, né? Espero que vocês tenham respondido corretamente, tá? Vou colocar aqui a sequência na coluna e vocês olhem se está de acordo com a de vocês. Nós temos aí A, rocha magmática intrusiva ou plutônica. Vamos colocar aqui a sequência, tá? Vamos lá. Arenito, vou começar assim. Arenito é o quê? Rocha magmática intrusiva, rocha magmática extrusiva, é rocha sedimentar, rocha metamórfica ou rocha mineral? O arenito é rocha sedimentar, tá? Coloca o Czinho para quem não colocou, tá? O granito é rocha magmática intrusiva, rocha magmática extrusiva, rocha sedimentar ou rocha metamórfica ou mineral. Isso, para quem respondeu que granito é rocha magmática intrusiva, acertou. Sílica é o quê? Mineral, muito bem. Quem colocou mineral acertou. O basalto é o quê? Isso, B, rocha magmática. O ouro, mineral, muito bem. Mármore, isso, é rocha metamórfica. Quem colocou D, acertou. Ardósia, quem colocou rocha metamórfica, também acertou. Fósseis, sedimentar, rocha sedimentar. Mica, mineral. Deixa eu só descer mais um pouco. Não, gente, não dá para descer. Eu vou fazendo aqui embaixo, tá? Ignice é rocha magmática. Diabásio, quem colocou B, acertou, rocha magmática. E no finalzinho nós temos diamante, que é óbvio que é mineral. Diamante. Mineral. Olha se a sequência de vocês está assim. C, A, E, B, E, D, D, C, E, A, B e E. Tá? Confiram aí no de vocês. Vamos aqui, descendo para a segunda questão. Explique as semelhanças e as diferenças entre a composição química e a composição física da estrutura interna da Terra. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Confiram se a de vocês está certa. As características semelhantes
são a composição em camadas, temperatura, movimento, movimentos de convecção, principalmente. Tá dando para acompanhar aí? As características semelhantes são a composição em camadas, temperatura, movimento de convecção, principalmente, tá? Então, as diferenças estão relacionadas. As diferenças estão relacionadas às profundidades, e à quantidade de camadas. Sendo que na composição química, né? Ela está, né, dividida em núcleo interno, núcleo externo, manto, coloquei no de vocês, manto e crosta terrestre. E na composição física, ela vem como núcleo central, núcleo externo, mesosfera, astenosfera e litosfera. Olha se de vocês ficou assim. Pronto? Agora, vamos para a questão 3. Na questão 3 tem: explique resumidamente a teoria da placa de tectônicas e a teoria da deriva continental. Essa resposta ela é pessoal, nós temos aí no livro também a explicação da teoria das placas tectônicas, tá? Eu vou dar uma dica de resposta para vocês. Espera-se que você coloque assim: responda que a teoria da deriva continental foi criada por Alfred Wegener, cientista alemão, na qual a Terra, há 250 milhões de anos, era formada por um só continente chamado Pangeia. Lembro que no conteúdo passado, ou foi no retrasado, a tia falou sobre existia somente um continente, né? Isso que era Pangeia. E depois, com a teoria das placas tectônicas que foram se dividindo, né? Foram criando em novos continentes. Olha só.
que ao se fragmentarem formou os continentes de forma como conhecido atualmente. Essa fragmentação está relacionada à teoria de tectônica de placas, que se movimentam, pois boiam sobre o magma que compõe o manto. Então, se você colocou sua resposta parecida com essa, tá? Está correta. Então, dê uma olhadinha, pause o vídeo para vocês poderem visualizar melhor, tá bom? Espero que você tenha respondido assim, tá? Terceira questão. Agora, iremos para a questão 4, da página 221. Observe o mapa das placas tectônicas que está na página 213 e identifique os tipos de limite existente entre elas, exemplificando-as. Vamos olhar aqui. Então, lembrando que vocês vão falar sobre que ela é transformante, divergente e convergente. Falei para vocês também no slide, tá bom? Então, ocorreram 3 tipos de limites: transformante, divergente e convergente. O limite transformante é caracterizado pelo movimento lateral das placas tectônicas envolvidas, sendo que as duas se afastam e não se chocam. Exemplo de placa norte-americana e placa do Pacífico. Já no limite divergente, 2 ou mais placas se afastam, originando um novo oceano. Exemplo: afastamento das placas africana e sul-africana. Já no limite convergente, 2 ou mais placas se chocam, podendo ser uma oceânica e outra continental. Exemplo de placa com a sul-americana, formando a Cordilheira dos Andes, e 2 placas continentais, placa indiana e asiática, formando a Cordilheira do Himalaia. Então, olha se a de vocês ficou assim. Tem que colocar o nome, né, dos 3 tipos de limite de placas e também a sua característica, tá? Na quinta questão, temos assim: complete as frases a seguir. Vou voltar aqui para a quinta questão. Complete as frases a seguir. O local na superfície terrestre onde é liberada a maior quantidade de energia de um terremoto é chamado de, se você colocou epicentro, você acertou. Epicentro. B. O local onde é expelido o magma é denominado de cratera. E quando tem mais de 1 quilômetro de abertura, é de caldeira. C. A magnitude e a intensidade determinam as características dos terremotos, tá? D. O conduto ou chaminé é a comunicação entre a câmara magmática, onde está o magma, e a boca do vulcão, onde é expelido o magma. Pronto?
A. Epicentro. B. Cratera de caldeira. C. Magnitude e intensidade. E D. Conduto ou chaminé. Vamos para a sexta questão. Faça no espaço abaixo um esquema de um vulcão apontando suas principais estruturas. Em seguida, descreva qual a definição de cada uma delas. Então, sim, vocês realizem, né, também pessoal, e vocês realizem esse esquema parecido com o apresentado na página 216, tá? Vocês vão ir na página 216, para quem não fez, né, e façam o mesmo esquema, tá bom? Vamos agora para a página 222. Na 222, nós temos aqui esse esquema. Aqui no meu livro digital, ele aparece assim, conforme está no livro de vocês. Então, é importante que vocês observem no livro de vocês aí, tá bom? Eu vou diminuir para pegar todo a página. Mas eu vou escrever o nomezinho do lado, certo? Vamos lá. Aqui nós temos terra, estrutura interna, estudada quando a sua composição. Química, aqui ó. Química, dividida em núcleo interno e externo. E aqui no espacinho, quem colocou manto. E nesse outro, crosta terrestre, acertou, tá? Manto e crosta terrestre. Ou física, temos aqui do ladinho, dividida em núcleo central e núcleo externo, mesosfera, astenosfera e litosfera. Quem colocou nesse espaçozinho aqui, litosfera, acertou, tá? Endógenas ou internas, por meio de vulcanismo, relevo, que modela ou constrói ou destrói o relevo. E aqui no outro temos orogênese ou epirogênese. Quem respondeu desse jeito, conforme esse esquema, acertou, tá? Vamos agora para a correção da página 232, tá? 232. Coloquem aí no livro de vocês. Vou colocar agora aqui no meu, né? Que é o próximo conteúdo. Unidade 3, Terra, Formação Natural e Clima. Capítulo 2, Dinâmica Climática. 232. Vamos lá. Na 1, identifique os itens verdadeiros com V e os falsos com F, justificando os falsos em seu caderno, tendo as massas de ar como base. Então, aqui no livro, na página 229, falava sobre as massas de ar, tá? Se você pesquisou direitinho lá, você conseguiu responder, tá bom? No primeiro aqui nós temos, as massas de ar são formadas por temperatura, pressão atmosférica e alta umidade do ar, caracterizando assim os tipos de chuva. É verdadeiro ou é falso, pessoal? Falso.
Então, você coloca falso e já justifica lá no caderninho de vocês, tá? Coloquem assim, as massas de ar são porções, as massas de ar são porções da atmosfera, nas quais, eu vou só fechar aqui o projetor para mim poder escrever para vocês aqui, tá? Que fica melhor, e vocês vão identificar no caderno de vocês também. Aí coloquem falso e no caderno vocês coloquem as massas de ar são porções da atmosfera nas quais as temperaturas a pressão e a umidade do ar adquirem certa uniformidade. Por permanecerem algum tempo sobre a superfície terrestre. Essa é a explicação que você coloca no primeiro itemzinho, tá? As massas de ar são porções da atmosfera nas quais a temperatura e a pressão e a umidade do ar adquirem certa uniformidade, tá? E permanecem por algum tempo na atmosfera. No segundo, nós temos quando a massa de ar se desloca, ela leva consigo as características meteorológicas do seu local de origem. Então, a segunda é verdadeira, tá? Então, você não precisa justificar no seu caderno, porque ela está correta. A segunda é verdadeira, tá? Verdadeira. Na terceira, quando a massa de ar se desloca, ela leva consigo as características meteorológicas do seu local de origem. Então, falso. Justifiquem aí no caderno de vocês. As massas de ar e a circulação da atmosfera, que são os ventos, estão diretamente relacionados, tá bom? Então, vocês coloquem que as massas de ar e a circulação da atmosfera, que são os ventos, né, estão diretamente relacionados. E no quarto, as massas de ar frias ou polares se originam próximos aos trópicos e são somente continentais. Falso. 2, 3, 4. Acho que eu pulei uma, né? Então aqui, a terceira. Vamos aqui para a terceira. As massas de ar não são influenciadas pela circulação da atmosfera. Desculpa, gente, voltem aí na terceira. As massas de ar não são influenciadas pela circulação da atmosfera. Na terceira é que vocês colocam, né? As massas de ar e a circulação atmosférica, que são os ventos, estão diretamente relacionados aqui, ó. As massas de ar não são influenciadas pela circulação da atmosfera. Então, aqui é falso. Ele é, sim, influenciado pela circulação dos ventos na atmosfera, tá bom? E na quarta, massas de ar frias ou polares
se originam somente continentais. Falso. As massas polares se originam sobre os polos, são frias e podem ser continentais ou oceânicas, tá? Lembra o que eu falei para vocês? Continentais resfria mais rápido e aquece mais rápido. Oceânicas esquentam mais devagar e resfriam mais devagar, tá bom? E aqui, na última, as frentes são os limites externos das massas de ar e podem ser frias ou quentes, verdadeiras. Não precisa justificar. Vamos agora para a segunda questão. Diferencie tempo meteorológico e clima, como influenciam no nosso dia a dia. Na 2... você vai colocar a diferença entre o tempo e o clima. Então, tempo, condições meteorológicas momentâneas de um determinado local. Isso é, se está frio ou calor, se tem vento ou não, se está chovendo ou não. Essas condições podem mudar ao longo do dia. Já o clima, sucessão habitual dos tipos de tempo de um lugar. Para definir o comportamento do clima, é necessário o estudo das condições do tempo por um período de 30 anos. Também falei para vocês, né? 30 anos, tá? E na terceira, né? Ainda, gente. E também você vai colocar na segunda como influencia no seu dia a dia, né? Que é a segunda pergunta, na 2. Então, espera-se que você responda que ambos influenciam no nosso dia a dia, tanto no que se refere às vestimentas, quanto à alimentação e às atividades praticadas. Na terceira, nós temos qual a relação entre a umidade do ar, a formação de nuvens e a precipitação. Então, você vai explicar que, à medida que a umidade do ar for aumentando, as nuvens vão se formando. E quando o ar está saturado, isto é, a umidade do ar está alta, o céu fica encoberto. Se a umidade do ar continuar a aumentar, há a precipitação. Que é a precipitação? Chove. E na quarta questão, nós temos a Terra em relação à temperatura está dividida em zonas térmicas, zona tropical, zona temperada do norte, zona temperada do sul, zona polar norte e zona polar sul. Identifique a alternativa que apresenta corretamente os principais paralelos que determinam as zonas térmicas. Então, você vai colocar que a alternativa correta é a D. Alternativas A e E estão incorretas, pois o Greenwich e a linha internacional de data são meridianos e não paralelos. E as alternativas B e C estão erradas, pois Greenwich e meridiano não é paralelo. Então, na quarta é a questão D. Quinta questão. Quinta questão. Como estava o tempo atmosférico quando você estava indo para a escola? As características do tempo meteorológico nesse dia estão relacionadas com a estação do ano que está ocorrendo? Elabora um texto explicando as características do tempo meteorológico e da estação do ano vigente, como o seu dia foi influenciado por esta característica. Então, como vocês não estão indo para a escola, essa resposta é pessoal, então escolham aí um dia ou que vocês estavam indo... Não, vocês não estão saindo de casa, né? Então, coloquem aí no dia que vocês responderam essa questão. Como estava o tempo no dia que vocês responderam essa questão? Estava chuvoso, nublado, ensolarado? Coloquem aí, ela é pessoal, tá? E na sexta questão, preencha o que está em branco no quadro a seguir, indicando o comportamento do elemento climático em relação aos fatores climáticos. Na página 233, vamos lá. A primeira nós temos temperatura e os fatores climáticos, latitude e altitude. Vocês vão descrever assim, latitude, áreas
colocar aqui embaixo, para não perder tanto tempo, tá? Na latitude, você coloca assim, na sexta. Latitude, áreas próximas ao Equador apresentam temperatura do ar mais elevada e com amplitude térmica anual menor. As áreas da média latitude apresentam diferentes temperaturas durante as estações do ano e maior amplitude térmica anual nas áreas com altas latitudes. A temperatura do ar é menor e com amplitude térmica anual menor. Na altitude, áreas de baixa altitude apresentam temperatura do ar mais alta e nas áreas de maior altitude a temperatura é menor. Na precipitação, nós temos latitude. Nas áreas próximas ao Equador, a tendência é ocorrer maior volume de chuva. Devido à alta temperatura, o que faz com que haja mais evapotranspiração. Nas altas latitudes, onde a temperatura do ar é menor, a evapotranspiração é mínima ou não existe e o volume de chuva é menor. Relevo: quando o ar está saturado de umidade e encontra uma serra ou montanha, irá se elevar, resfriar e provocar chuvas. Também falei isso a vocês, né? Pressão atmosférica, altitude. Quanto mais alta for a altitude, menor será a pressão. E quanto mais baixa, maior será a pressão atmosférica. A latitude, em baixa latitude, região equatorial, a pressão será menor, pois a temperatura será mais alta nas médias e altas latitudes. A pressão atmosférica aumenta. E a última questão, que aqui nós temos o esquema, tá? Bem rapidinho. Atmosfera estuda estrutura em camadas, exosfera, termosfera e mesosfera. Quem colocou exosfera acertou. Como a estratosfera, troposfera, quem colocou troposfera, onde temos o tempo e o clima, fenômenos meteorológicos, elementos como temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, vento, nebulosidade e precipitação, influenciada pelos fatores climáticos. Então, gente, nossa aula fica por aqui, tá? Fizemos aqui a correção de todas as atividades que foram para casa. Espero que todos vocês tenham acompanhado. E se assistiram o vídeo completo, eu agradeço, tá bom? E até a próxima aula. Beijo para vocês!